Já reparou que os eventos nerd parecem querer te expulsar do evento a todo momento? Sério, repara bem. Você entra no evento, são filas gigantescas, você não consegue comer, o cheiro é horrível, o barulho é insuportável e você sequer encontra um lugar para sentar. O que está acontecendo? Na verdade, muitos desses pontos que irritam o público em relação aos eventos são facilmente explicados com marketing. Por exemplo, a empresa quer fazer você achar que um dia apenas de evento não é suficiente. Então ela vai fazer o evento ter muitas filas, ser um pouco desconfortável, fazer você ir embora cedo para você achar que você tem que voltar no dia seguinte. Ou seja, forçando você a comprar ingressos para mais dias de evento. Porque é assim que eles lucram. O problema é que essa é a tática mais furada do marketing e existem outras táticas muito mais eficientes. Então, esse vídeo é simplesmente para sugerir novas técnicas mais eficientes de marketing para que os eventos não sejam tão insuportáveis e irritantes. A primeira sugestão que eu vou dar, na verdade, é a melhoria dos brindes. Porque eu vejo muitas marcas oferecendo uma caneta, um chaveiro com o logo deles e é isso. Tá bom. Quando você vai nesse tipo de evento, você espera que tenham brindes bons, bonés, periféricos ou semelhantes. Muitas marcas já fizeram inclusive sorteios de peças de computador. Se eu não me engano foi a WD. Ela fez diversos sorteios no stand em relação a peças do computador ou semelhante que eles fabricavam mesmo. Era um pouco complicado de entender como funcionava, mas estava funcionando. A Nintendo, por exemplo, ela dá brindezinhos de acordo com os jogos dela, então se você simplesmente jogasse o jogo, você ganhava mini acrílicos. A Sega também deu um pinzinho, então sim, já temos empresas que sabem presentear o seu público. Entendo o valor por trás de cada brinde desse, mas pensa o seguinte: você tem uma marca de computadores, por exemplo. Faz sentido eu dar um boné? Não faz sentido nenhum eu dar um boné. Então a gente já tem ali o primeiro problema, que é o brinde. A parte mais barata que você pode resolver no seu stand é simplesmente melhorar a qualidade dos seus brindes. Então vamos lá, primeira solução: criar brindes de acordo com a sua marca. Mesmo que tenha o logo nelas, você tem que criar brindes de acordo com a sua marca. Se sua marca é para celulares, chaveiros e acessórios para celular. É simples, você encontra um fone de R$5 por aí. R$5 para uma marca que vai lucrar muito mais no evento? É pouco. Se você encontrar outros diversos brindes que podem ser comprados a R$1, R$2, isso no varejo, imagina no atacado, que é muito maior quantidade, e você consegue esses brindes até por centavos. Dá sim para melhorar, então vamos supor, você vende teclado, para que você vai dar boné? Se você pode dar, por exemplo, um conjunto de keycaps, por que você vai dar um adesivo com a sua logo se você pode simplesmente fazer um memezinho fofo que as pessoas vão usar e no canto tem a sua marca? Um segundo problema muito frequente nesses eventos é a poluição sonora. Então você tem um stand com um campeonato, do lado você tem o palco principal com outro campeonato de outro jogo, no outro stand você tem a apresentadora fazendo sei lá o que, concurso cosplay. E ela gritando a plenos pulmões para falar aquele nome em japonês muito louco, enquanto que ela briga com a caixa de som do stand ao lado e com vários jogos tocando musiquinha também no outro stand. Então você fica simplesmente em meio a um carnaval de Copacabana, com 15 trio elétrico ao seu redor, e você só queria ganhar o teu chaveirinho do Mario. E esse problema da poluição sonora, ele é facilmente resolvido. Como? Separando o seu evento por nichos. Como assim? Bom, primeiro de tudo, vamos isolar o palco. Fecha o palco, porque quem tá no palco quer ver o que tá no palco. Quem não tá no palco, quem não tá na plateia, não quer saber o que tá sendo apresentado no palco. Então aquele conceito de palco aberto para todo mundo ver não funciona, principalmente pela acústica do local, já que o som vai continuar propagando e você não vai ouvir nada. E vão também separar os estandes por nichos. Então estandes de jogos que não fazem venda de periféricos, acessórios ou semelhante ficam num determinado local. Nesse local ainda, a gente vai botar uma música ambiente. Assim, os estandes não precisam ter sistema de áudio próprio, sistema de som próprio e música própria, e apenas um som ambiente para toda a área de jogos, evitando aquele famoso silêncio constrangedor e ainda assim fazendo o famoso marketing sonoro. Por quê? Quando você coloca uma música mais animada, mais divertida, você deixa a galera empolgada até para continuar circulando ali no evento e mantém o público animado. Se você botar uma música um pouco mais depressiva, você deixa ter um público mais triste. Uma música muito barulhenta às vezes deixa o público muito agitado, e não é isso que a gente quer. Vamos botar a área de jogos separadinha e vamos botar uma música ambiente de acordo com os jogos. Recomendo inclusive as da Nintendo, que eu acho maravilhosas. Seu stand faz venda de periféricos ou semelhante? Vamos então botar todos em um só local
E ali a gente vai botar uma música própria para consumo. Como assim uma música própria para consumo? A música ela pode ajudar você a comprar mais ou menos. Então uma música animada, porém nem tanto quanto a área de jogos, e ainda assim interessante e calma, porque assim permite que você, mesmo que a música esteja tocando, consiga conversar com o atendente e tirar suas dúvidas. Inclusive esse foi um problema gravíssimo nas 2 BGS que eu fui, que era impossível conversar, por causa da música ambiente, com o vendedor e tentar entender o produto. Isso sem contar para achar o stand. Era impossível você ir de uma concorrente a outra. Então vamos supor, um amigo meu estava procurando um teclado 60%. A gente andou cerca de 1 hora de um até o outro. É impossível. E não apenas isso, reunindo todos os stands focados em vendas em um só local, você ainda vai criar uma espécie de concorrência, criando ali um preço mais competitivo e não apenas isso. De maneira visual, você consegue chamar mais atenção que seu concorrente, até atraindo o público do seu concorrente, ou até mesmo um atendimento personalizado. Por incrível que pareça, muitas pessoas acabam preferindo um produto que elas não conheciam no lugar do produto que elas confiavam, simplesmente por causa de um atendimento personalizado que tirava todas as dúvidas dela. Nesse momento, algumas pessoas vão pensar, nossa, mas isso não é legal, você vai ter mais concorrentes ao seu redor. Na verdade, isso funciona perfeitamente bem. Na época que eu comecei a ir a eventos de anime e nerds, foi no Rio de Janeiro e esses eventos aconteciam em colégios. Sim, colégios, em que cada sala de aula era um stand, era uma atração, e as atrações maiores, por exemplo, o palco e a área de vendas ou mesmo a praça de alimentação, eram colocadas em áreas mais abertas, como uma quadra, um pátio ou semelhante. Então, diversos desses eventos do Rio de Janeiro existia um local só para os estandes. Então você conseguia fazer pesquisa de preço, ver qual te agradava, qual não te agradava. Então, grande parte do público acabava comprando muito mais coisa simplesmente porque conseguia fazer essa comparação de preços entre estandes e não apenas isso. Algumas marcas lá tinham 2 estandes, um com valor um pouco mais alto e outro com valor normal, assim forçando o público a comprar no que o valor era o valor normal. E quem via primeiro com o valor mais alto e não queria se dar o trabalho de ver os outros estandes, comprava com valor mais alto, e assim a empresa lucrava horrores. Então existem várias técnicas de marketing até para aumentar o consumo, como essa de ter 2 lojas, que é muito praticada hoje em dia, inclusive nos sites de e-commerce. Se você for em sites como Mercado Livre, Shopee ou semelhante, você vai ver que o mesmo vendedor tem mais de um anúncio de um mesmo produto, com valores diferentes. Exatamente o mesmo produto, só que um você pode parcelar sem juros, um parcelamento é com juros, um valor é mais baixo, um é valor mais alto, um tem frete, um não tem. Eles fazem isso porque dessa maneira eles conseguem lucrar mais caso você encontre primeiro o anúncio com valor mais elevado. Foi o caso que aconteceu aqui com os estandes que eu citei. E já que a gente falou que a praça de alimentação era um lugar separado, vamos falar da praça de alimentação. No Anime Friends 2022 eu tive um problema seríssimo com a praça de alimentação, que ela simplesmente era tão cheia, tão entupida que você não conseguia comprar comida. Eu fui no sábado com ingresso VIP, e o nosso ingresso VIP dava direito a um lanche na praça de alimentação. E eu usei esse ticket de alimentação lá no Bob's, e eu simplesmente comi uma carne crua. Sim, o hambúrguer do Bob's veio com carne crua. Se é que a gente pode chamar de carne, porque era aqueles hambúrgueres industrializados que, bom, né? Vocês entenderam. Diversos eventos têm problemas gravíssimos com a praça de alimentação. Um bom exemplo disso foi o Big Festival do ano passado, de 2023, em que a praça de alimentação tinha cheiro de desinfetante. É pouquíssimo agradável você comer qualquer comida que seja sentindo aquele cheiro de desinfetante a todo momento. Poxa, mas é um cheiro de limpeza, quer dizer que a praça tá limpinha. Tenta comer um sorvete, um que for, com cheiro de banheiro. É impossível. É impossível. E novamente a gente tem outros conceitos de marketing que podem ser aplicados aqui, que é o marketing olfativo. Ou seja, o cheiro pode influenciar você a comprar mais ou menos. Então lembra que a gente falou lá na parte da poluição sonora de isolar o ambiente? Quando eu digo isolar, não é simplesmente fechar do chão ao teto. É isolar no sentido de ter limitações, separar um pouco mais, bota corredores mais afastados. E a praça de alimentação, ela é um local que precisava ser mais isolado dos demais. Justamente porque ela tem que ter uma limpeza diferente, já que ela tem que ter um cheiro diferente, e você tem que ter um ambiente mais próprio para consumo de alimentos. Então, você ter, por exemplo, um banheiro muito próximo da sua praça de alimentação não é legal. E como a gente citou marketing olfativo,
Você ter o cheiro correto vai, inclusive, aumentar o consumo de comidas ali no local. Eu vejo, por exemplo, em alguns eventos que tinham diversos food trucks espalhados aleatoriamente pelo evento e você simplesmente não tinha sequer onde sentar para comer, não sendo nada confortável, e você ainda tinha o cheiro de uma lata de lixo próxima, cheiro do banheiro próximo, ou, como é o caso do Big Festival, a gente tinha um cheiro desinfetante constante na praça de alimentação. Então, novamente, faltou ali um marketing olfativo. E as marcas também, elas precisam ter um melhor treinamento. Assim como eu tive esse problema com o hambúrguer cru no Anime Friends, muitas pessoas tiveram problemas gravíssimos com comidas mal preparadas, que queimaram ou que eram muito caras. Porque é simplesmente impossível você comer nesses eventos por menos de R$50. Na BGS do ano passado, inclusive, a coisa mais barata que eu encontrei para almoçar lá foi um macarrão instantâneo no stand da própria marca, que era R$15. E não vinha com bebida. A bebida que vinha era a água de fazer o preparo lá mesmo. Tá tudo bem. Não tinha mesa, não tinha cadeira e não tinha nada. Eu tive que comer sentada no chão. Humilhação da humilhação. E eu acredito que muita gente deve estar pensando, nossa, essa garota só reclama. Na verdade, o que acontece é que muitos desses eventos pregam algumas políticas e algumas visão e valores e tal, que na verdade eles não estão cumprindo. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Big Festival, que é parte do Grupo Omelete, fez essa matéria aqui sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, e quando eu cheguei no Big Festival, as áreas de teste de jogos eram simplesmente inacessíveis para pessoas com cadeira de rodas. A cadeira não chegava próximo o suficiente, já que a cadeira tem aquele espaço do pé. Os periféricos ficavam numa altura um pouco desconfortável até pra mim, que tenho 1,60 m, então imagina pra uma pessoa em uma cadeira de rodas. E pra piorar a situação, as televisões eram muito altas, então se eu precisava ficar muito curvada, imagina uma pessoa numa cadeira de rodas que tem a sua estatura reduzida, já que ela está sentada, e que ainda tem que olhar muito pro alto e não consegue acessar os periféricos. Então, é muito complicado você ver como esses eventos pregam acessibilidade ao semelhante, e tinha locais de diversos desses eventos que não eram acessíveis a não ser por escada. E quando eu falo de deficiência e acessibilidade, eu não falo só de pessoas em cadeiras de roda. Existem pessoas, como eu, por exemplo, que têm problemas de circulação e em muitos momentos eu preciso sentar até que a minha circulação das pernas seja normalizada. Mas, infelizmente, esses eventos sequer têm locais para você sentar e descansar. Então, é necessária aquela humilhação de você sentar no chão. Então, pessoas com mais idade também não conseguem sentar. Para você ter noção, um dos stands mais concorridos lá na BGS do ano passado, de 2023, foi um stand de teste de cadeira que as pessoas ficavam brincando de testar cadeiras simplesmente para ficar sentadas 5 minutos. E em frente a eles tinha um local com várias pessoas sentadas no chão, disputando inclusive um local no chão para sentar. Outro problema gravíssimo que eu vejo nos eventos é a falta de sinalização e as staffs mal treinadas. No Anime Friends 2022, a gente ficou cerca de 1 hora indo de um lado ao outro do evento, sendo direcionado por funcionários mal informados de onde sairia o transfer que ia levar a gente até o metrô. Então, imagina se um de nós tivesse algum tipo de debilidade ou necessidade especial, como seria problemático para a gente ficar nesse deslocamento de um lado ao outro do galpão até encontrar o local correto da saída do transfer. Isso sem contar a funcionária mal informada do Anime Friends 2022, que simplesmente mandou eu, que estava com o ingresso VIP, enfrentar uma fila de 3 horas. Quando entrei no evento, para pegar o kit VIP, eu ainda tive que enfrentar uma fila de mais 1 hora. E quando eu entrei no evento, já estava na hora do almoço, eu estava morrendo de fome e fui recepcionada pelo tal do hambúrguer cru. Esse evento, na verdade, ele tinha tantos erros que eu, quando era pequena, eu era louca pra ir no Anime Friends. Eu conheci o Anime Family, que é a versão organizada pela Yamato lá no Rio de Janeiro, o Anime Family. O evento era ótimo, era organizado dentro de colégios e nunca me deu problema. Eu cheguei a São Paulo, o primeiro Anime Friends que eu fui, ele me deu diversos problemas e eu descobri depois que ele não era mais organizado pela Yamato, e sim pela uma nova empresa. E eu percebi que 90% das staffs ali não recebiam qualquer tipo de treinamento ou instrução. As pessoas simplesmente eram colocadas em um posto e elas sequer sabiam qual era a função daquele posto. E claro, a gente não pode esquecer de falar dos jogos, já que nesses eventos o ator principal, a estrela, deveriam ser os jogos. E você simplesmente não consegue jogar 90% dos jogos que estavam nos eventos.
Jogos como Zelda Tears of Kingdom, Diablo 4, entre outros que você precisava progredir no jogo, você simplesmente chegava no evento com um jogo cru. Você tinha que enfrentar um tutorial, você pegava assim qualquer equipamento para tentar enfrentar personagens. Isso simplesmente é ridículo. Uma empresa do porte da Blizzard e da Nintendo entregar um jogo 100% cru, sem qualquer tratamento, para que o público que chegasse já experimentasse o jogo no seu máximo, pra mim isso é ridículo. Jogos como Diablo e Tears of Kingdom, você simplesmente estava pelado enfrentando inimigos de nível alto, já que a pessoa simplesmente queria conhecer o jogo, experimentar o jogo e andar pelo jogo. E você não tinha equipamentos, você não tinha armas nem nada. Então vamos lá. Sugestões pra isso, é claro, porque a gente não tá aqui só pra falar mal, a gente tá aqui também pra sugerir, já que eu sou público desses eventos e eu quero que o evento seja mais receptivo pra mim, pras outras pessoas e que seja bem feito, já que 90% desses eventos ofende todos os meus diplomas da área de marketing. Ai. Tá, mas qual que é a solução? Disponibilizar simplesmente um save game, né, um arquivo do jogo que já esteja avançado. Um bom exemplo disso é o que a Royalverse faz. Você chega nos stands da Royalverse e você já tem contas upadas com personagens equipados. Equipados da maneira mais idiota e errada possível. Por exemplo, uma Lisa com defesa. Mas ainda assim, já te tem uma conta pronta, pra você ver como o jogo funciona de fato. Eu lembro inclusive no stand da Nintendo da Big Festival, e os funcionários não foram instruídos de como os jogos funcionavam, também não podiam ficar jogando jogos, e simplesmente chegou num dado momento que uma pessoa foi experimentar o Tears of Kingdom e não sabia como fugir da Glowing Hands, que é um inimigo do jogo que é bastante forte e pode aparecer já no início do jogo, dependendo do local que você vá. Então eu que tava ali pelo stand, já que eu tava ali a todo momento, porque eu adoro a Nintendo, por incrível que pareça, de todas as besteiras que eu falei da Nintendo, eu adoro a Nintendo. E aí eu já tinha jogado o jogo, praticamente zerei, só não zerei ainda porque eu ainda não quis mesmo. Não quero ver o final, gente. Já bastou o plot da Zelda, não quero ver o final de Tears of Kingdom. E aí eu fui lá e eu que ajudei a reposicionar esse personagem no jogo, porque ninguém ali sabia como fazer isso. Então, como esse problema seria resolvido? Ter um save game mais avançado, com mais itens e habilidades já liberados, para que quem fosse testar o jogo pudesse de fato testar o jogo, sem enfrentar inimigos super overpowers, né, super poderosos, que iriam matar o personagem com um tapa. E o mesmo aconteceu com Diablo 4, que simplesmente entregou um save game que você tinha que escolher qual profissão que você ia seguir, qual role lá, profissão não. Você ia ser mago, necromante, o que fosse. E você não era nem apresentado a nada e a pessoa ia andando pelo mapa e simplesmente no nível 1 encontrava o inimigo de nível 40. Por quê? Porque tá pelado, tá sem equipamento, o tutorial lá a galera vai esquipando, porque a galera quer jogar o jogo, não quer aprender a jogar o jogo. E simplesmente chega num dado momento que a pessoa só toma hit kill, não sabe o que tá acontecendo, não gosta do jogo e larga o jogo. Poderia ser um jogo que ela fosse gostar, mas ela acaba não gostando do jogo porque ela toma um tapa e morre nos primeiros 2 segundos que ela jogou o jogo. E isso aconteceu com diversos jogos indie também, lá no Big Festival principalmente, porque tinha maior número de jogos indie. E muitos jogos estavam bugados, com problemas, ou que estavam extremamente no início do jogo. Eu entendo que, em tese, muitos jogos desses estavam em demo ainda, então ali era um trechinho demo. Teve um jogo que a gente achou muito interessante, e ele era de Nintendo Switch, mas simplesmente estava travado numa tela, e nada que fosse feito tirava daquela tela. Então o jogo simplesmente ficou preso em uma única fase e você não conseguia nem experimentar o jogo. Novamente, esse vídeo não é só pra reclamar, a gente também quer sugerir soluções, porque eu sou público e eu quero que os eventos sejam bons. Eu lembro da minha experiência no Rio de Janeiro com os eventos que eram mesmo em colégios, não eram em galpões gigantescos com ar-condicionado. E ainda assim, nos eventos do Rio de Janeiro, mesmo sendo em colégios, eles eram melhor organizados, melhor nichados, funcionavam melhor. Já que o palco era isolado da área dos estandes, o estande era isolado da área de alimentação, e você tinha atrações como um meio de café, uma lojinha, um estúdio fotográfico. Por incrível que pareça, os eventos gigantescos como BGS, CXP e Big Festival parecem ser monumentais, mas o dia que você conhece um evento desses realizado no colégio ou no clube do Rio de Janeiro, você simplesmente fica fascinado. E a quantidade de atrações que você tem, por mais que não sejam empresas gigantescas como Microsoft, Sony, Riot Games ou semelhante, você ali tem diversas atrações. Eu lembro que na época dos eventos a gente tinha literalmente um estúdio de foto. Então, para promover o seu material de fotografia de cosplayers,
equipes iam, faziam um stand dentro de uma das salas de aula, você pagava um valor módico por aquele cenário padrão que eles montavam, e você tinha fotos do seu cosplay. Isso era incrível. E eu vejo hoje em dia nos eventos, você tem um galpão gigantesco e você não tem nenhum espelho decente pro cosplayer se trocar. Eu lembro no Big Festival, eu fui com o meu cosplay de Vente na mochila e eu tava doida pra usar aquele cosplay. Eu tive que vestir ele no banheiro feminino, correndo o risco de, enquanto eu causava o sapato, pisar numa poça de xixi, enquanto eu vestia minha roupa, todo mundo ver a minha bunda, né? Ou mesmo me ver de sutiã. Então, tipo assim, existem pessoas que têm marcas ou semelhantes no seu corpo que não querem expor o seu corpo dessa maneira. Então é necessário que esses eventos tenham também um camarim. Inclusive, esses eventos precisam valorizar mais a... Não vou nem dizer a profissão cosplay, porque muitas pessoas vão de cosplay pela diversão, mas precisam valorizar mais os cosplayers. E eu digo isso porque um cosplayer num stand faz uma diferença incrível. E citando novamente a Royoverse, eles são um ótimo exemplo para isso. Porque muitas pessoas vão até a Royoverse simplesmente para tirar foto com os cosplayers. Isso poderia ser adotado por diversos stands, mas eu vejo que nem mesmo os eventos estão preparados, em pleno 2024, para receber um cosplayer, já que nem espelho a gente não tem. E para você que assistiu esse vídeo até agora, meu muito obrigada e desculpa por falar tanto. Mas fica aqui a minha esperança de que os eventos mudem, melhorem a maneira como tratam o público e, de fato, apliquem acessibilidade. Não apenas com meia dúzia de rampa, mas com acessibilidade real para quem precisa de acessibilidade. E isso inclui a poluição sonora para pessoas neurodivergentes, já que o barulho extremo prejudica demais pessoas neurodivergentes. E é isso, um beijo enorme, muito obrigada para você que assistiu. E por favor, não me xingue nos comentários.